Olá, então vamos dar uma olhadinha, na nossa aula prática 10, que trata, da dependência do potencial de uma pilha com a temperatura. Na verdade, é um experimento de eletroquímica, E vamos ver quais os objetivos, qual a metodologia, o que a gente vai extrair, através dessa aula prática. Os objetivos nesse experimento são, o objetivo é obter propriedades termodinâmicas padrão para uma determinada reação de oxirredução. Então, que propriedades termodinâmicas padrão são essas? Variação de entalpia padrão, variação de entropia padrão e variação da energia livre de Gibbs padrão. Qual metodologia a gente vai utilizar? A gente vai utilizar uma pilha composta por 2 eletrodos padrão em um banho termostatizado, e obter o potencial dessa pilha em diferentes temperaturas. Tá aí a representação, Então, nós temos um banho termostatizado, nós temos aqui, um local, onde a temperatura será aferida. Aqui está a pilha, os 2 eletrodos conectados pela ponte salina e unidos aqui ao voltímetro para que a diferença de potencial possa ser medida em função da variação de temperatura que é aplicada ao sistema. Os resultados desse experimento, são justamente os valores de potencial em função da temperatura. O que a gente pode fazer com esses resultados? A partir da relação fundamental da termodinâmica dos processos eletroquímicos, é possível relacionar o potencial à variação da energia livre de Gibbs. Então, veja aí essa equação. A cada potencial, a cada diferença de potencial, nós temos uma variação da energia livre de Gibbs associada, relativa à reação de oxirredução associada ao processo eletroquímico. Só um minuto aqui. Vamos destacar algumas coisas. Então, os nossos dados de potencial em função da temperatura vão ser utilizados para obter propriedades termodinâmicas, e a primeira relação importante para a gente é essa daqui. A possibilidade de relacionar o potencial medido com a variação da energia livre de Gibbs da reação de oxirredução associada ao processo eletroquímico. Tá aí, destaque nessa relação fundamental da termodinâmica dos processos eletroquímicos. Seguindo, nós temos também, a partir daquela relação mostrada anteriormente, a possibilidade de obter uma outra relação, da relação entre o potencial e a variação da energia livre de Gibbs. Pode-se obter uma expressão para determinação do potencial em qualquer temperatura. Vejam, o potencial numa temperatura T, tem relação com o potencial na temperatura T0, com ΔS0 da reação, Enfim, essa expressão permite, para cada temperatura que eu coloque, permite a obtenção de um potencial relativo a essa temperatura, tá? Notem que, essa equação aqui, se a gente observar bem, o potencial padrão é um valor constante, uma vez a temperatura padrão sendo definida, o potencial padrão está definido. ΔS0 da reação se refere à variação de entropia padrão para a reação, também um valor definido, constante. N, o número de mols de elétrons envolvidos aí na reação redox associada ao processo eletroquímico. F é a constante de Faraday, T0, valor constante definido pela gente, de modo que esses dois termos aqui, que eu estou destacando agora, são constantes, A variável é a temperatura e, em função da temperatura variar, o potencial varia, segundo essa expressão aqui. Ou seja, essa expressão, pode ser, compreendida pela gente como uma equação de reta, Vejam,
esse termo A, coeficiente angular, diz respeito a esse valor, né, que é constante. ΔS0 é constante, N e F também. E esse termo B, coeficiente linear, também é constante. ΔE0 é constante, ΔS0 é constante, N e F são constantes e T0 também. Tá? Então, essa equação que relaciona o potencial da pilha com a temperatura é uma equação linear, né? Então, a partir do gráfico de ΔE versus T, deixa eu voltar aqui, ó, veja, eu tenho para cada temperatura variável independente um valor de potencial variável dependente. Então, isso daqui, né, pode gerar um gráfico de temperatura ΔE, né, para cada temperatura um valor de ΔE. Então, por isso que eu disse que a partir do gráfico de ΔE versus T, pode-se determinar a variação de entropia padrão da reação redox associada, ou seja, o ΔS0, a partir do coeficiente angular, como demonstrado aqui, ó. O coeficiente angular dessa reta tem a ver com o ΔS0, né? E o potencial padrão da pilha, ΔE0, eu posso obter através do coeficiente linear, né? Então, olha aqui, o valor de B tem relação com esse ΔE0 sobre NF, que é justamente o valor encontrado aqui no coeficiente angular, e com o ΔE0, né? Ou seja, eu consigo obter ΔS0 pelo coeficiente angular e ΔE0 pelo coeficiente linear, é o que está escrito aqui. E aí, a partir da relação fundamental da termodinâmica dos processos eletroquímicos, olha o destaque, relação fundamental da termodinâmica dos processos eletroquímicos, é a relação entre ΔE e ΔG. Né? A partir dessa relação, né, aplicando a condição padrão, né, uma vez que a gente vai obter, né, ΔE0 a partir do coeficiente linear do nosso gráfico, nós podemos obter ΔG0. Tá? Então, destacado em vermelho, ó, ΔS, que é um dos objetivos, ΔG, que é um outro objetivo, e, né, da relação entre ΔG e ΔS, é possível obter ΔH, né, a variação de entalpia padrão da reação. ΔG igual a ΔH menos TΔS, e aí a gente conclui, né, os objetivos, né. Inicialmente determinamos ΔS pelo coeficiente angular, depois ΔE pelo coeficiente linear e finalmente ΔH a partir da relação ΔG igual a ΔH menos TΔS. Né? Então, a princípio não é nada de outro mundo, né? O que nós vamos fazer, o que nós fazemos nesse experimento, né, a determinação da DDP de uma pilha em diferentes temperaturas, e o interessante, né, e o bonito, o barato, é que por meio, né, de equações que vêm da termodinâmica, é possível fazer estimativa, né, fazer determinação teórica no papel de propriedades termodinâmicas, né, e é possível fazer a comparação entre esses valores obtidos, né, no papel, por meio aí desse método gráfico, desse experimento. É possível comparar esses valores com os valores da literatura, os valores que saem das tabelas, né, dos dados que nós temos de entalpia, de entropia e de energia livre de Gibbs. Tá? Então, algumas questões relativas a esse experimento são, né, admitindo que sejam utilizados eletrodos padrão de cobre e chumbo, né, então a gente vai estar com eletrodos padrão de cobre e chumbo. Né? O que é isso? Né? Uma solução, por exemplo, contendo cobre 2 em concentração 1 mol por litro e uma plaquinha de cobre, né, devidamente limpa, lixada, polida, né, com a sua superfície livre, né, limpa. Isso constitui o eletrodo padrão de cobre e da mesma forma um de chumbo, né, de solução aqui é de chumbo e a plaquinha de chumbo. Né, então, admitindo esses eletrodos padrão, né, nós vamos medir a diferença de potencial entre eles, né, em diferentes temperaturas. Então, a primeira questão, admitindo que você tenha eletrodos padrão de cobre e chumbo, dê as semi-reações catódica e anódica e o potencial padrão teórico da pilha. Aqui a gente vai ter que, como foi fechado em potencial padrão, a temperatura é 25 graus, obviamente, né?
Questão 2. Qual o sentido do fluxo de elétrons na pilha considerada e o sentido dos íons na ponte salina? De onde vem a relação entre ΔG e ΔE, né, que é fundamental? É a partir dela, né, que desenvolve-se aí todo um conjunto de equações que permite fazer, né, a determinação dessas propriedades termodinâmicas para as reações redox associadas aos processos eletroquímicos, né? Então, essa relação fundamental é importantíssimo saber de onde ela vem. Quarta questão, como se obtém a equação que relaciona ΔE com a temperatura? Né? Então, foi aquela ΔE numa temperatura T é igual a ΔS0 sobre NFT, aí aqueles outros termos lá constantes. E a pergunta é, de onde se obtém isso aqui, né? Quinta pergunta, os valores obtidos por meio dos dados experimentais podem ser comparados com dados da literatura? Se sim, apresente os dados da literatura. Ou seja, né, os valores de ΔE, ΔH0, ΔS0 e ΔG0 que a gente vai obter experimentalmente, né, podem ser comparados com dados da literatura? Ou seja, eles existem, né, tem esse tipo de dado na literatura? Claro que tem. Né? Então, você vai pesquisar, né, quais são os valores da literatura para ΔH0, ΔS0 e ΔG0. No experimento, nosso objetivo é verificar se os valores obtidos por meio do nosso método gráfico, né, de ΔE versus T, né, se os valores obtidos por esse método gráfico são comparáveis com isso daqui. Né? Questão 6. Além dos possíveis erros experimentais, o que mais contribui para que não se obtenham valores exatamente concordantes com os dados disponíveis na literatura? Então, já estou adiantando. A gente não obtém valores exatamente concordantes, né, independente, né, dos erros experimentais. Além dos erros experimentais, tem uma coisinha que faz com que não seja possível, né, ter essa concordância exata. Né? Então, eu quero que você, quando for respondendo esse questionário, vai ver, né, o que a gente faz aí para desenvolver essas equações, quais são as aproximações feitas. Né? Então, se existem aproximações, obviamente o que vai vir através da aplicação das equações, né, já tem um erro inerente aí ao fato de ter ocorrido uma aproximação. Então, independente dos erros, né, existem aproximações nas equações que não permitem que haja, né, uma concordância exata entre o valor obtido no experimento, né, por meio do método gráfico, e o valor da literatura. 7. Quais são os possíveis erros experimentais desse experimento? Tá? E Deus abençoe, espero que tenham entendido. Né? Essa prática é bem tranquila de fazer e o tratamento de dados também não é difícil, porém é bem interessante os resultados que a gente pode obter, né, a partir desse experimento simples, né, que consiste em obter, né, o potencial em diferentes temperaturas para uma determinada pilha. Então é isso, beijo, fique com Deus, tchau, tchau.